Fala pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Chuquiruna na quarta-feira de 1-1 e está fora da Copa Sul-Americana. Vamos conferir esse corte com a mídia esportiva avaliando esse jogo e a eliminação do Cruzeiro da Copa Sul-Americana. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E já deixe sua opinião nos comentários. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Vamos começar com o jogo do Cruzeiro ontem, que viu as chances de classificação acabarem. Jogo morníssimo no Equador contra o Muxuquiruna. O Leonardo Jardim mexeu muito no time e só arrumou um empate. Fomos eliminados por aqueles 3 jogos que fizemos nas primeiras 3 rodadas. Uma eliminação anunciada. O Cruzeiro entrou em campo contra o Muxuquiruna do Equador ontem quase desacreditado, sem pontuar na competição. E com um time praticamente reserva. Muitos jogadores foram poupados, inclusive o Gabigol, maior contratação da temporada, que até deu uma entrevista pro podcast do Cruzeiro ontem. Foi muito mais um cuidado especial do que algo que me tiraria do jogo, né? Então o Mister tem esse cuidado com todos os jogadores. Hoje fizemos gestão de atletas, mas queríamos ganhar o jogo. Pela primeira vez na história, o Cruzeiro caiu numa fase de grupos da Sul-Americana. Num grupo em que era favorito, contra equipes com pouca ou nenhuma tradição em torneios internacionais. A gente fica chateado, né, pela campanha que o Cruzeiro fez. Pelo que eu falei, ano passado fomos finalistas, né? E esse ano a gente fez uma campanha tão ruim dessa forma. No primeiro tempo, nenhuma finalização ao gol. Só que o Cruzeiro estava sendo eliminado. E o Muxuque, indo a 10 pontos, encaminhava uma classificação. Parece que a cabeça dos jogadores não estava no jogo, realmente não estava na Sul-Americana. No segundo tempo, outro baque. Lançamento para a área, a zaga do Cruzeiro falhou no corte e aí o Orejuela ficou livre para finalizar. Foi só depois de sofrer o gol que o Cruzeiro esboçou uma reação. Lautaro finalizou de fora da área aos 15 do segundo tempo. Primeiro lance de perigo do Cruzeiro. Minutos depois, Kaique Kenji deu o passe para Eduardo. O goleiro defendeu, mas Lautaro pegou o rebote e renovou a esperança dos cruzeirenses. Mas esperança que durou pouco. O time não conseguiu encontrar o segundo gol. O Muxuque ainda chegou de novo com o Orejuela. O Cássio antecipou bem. Dineno respondeu, também em cima do goleiro adversário. O Muxuque, de fora da área, tentou o gol da vitória. E o Dineno ainda teve essa bola aí meio sem ângulo para fora. Fim de jogo, 1-1. Cruzeiro eliminado da Copa Sul-Americana na fase de grupos. E no futuro, com certeza que queremos jogar uma melhor competição, como já vos disse, que é a Libertadores, que por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Henrique Fernandes aqui no estúdio. Beleza? Cruzeiro, 4 jogos, 1 ponto, só pode chegar a 7, ou seja, está fora com 2 rodadas de antecedência. Vexame, Henrique? Vexame. Eu não posso naturalizar o Cruzeiro, Bestia Negra, cair pela primeira vez na sua história na primeira fase de um campeonato internacional. Sul-americana ainda, né? Muito melhor que os outros times, mas não tá por ontem. Tá nos 3 primeiros jogos que o time não pontuou. Ontem, o Jardim fez muitos testes, né? Já Estreia botou do o time Cauã Prats, por exemplo. reservas. E eu acho que errou aí, precipitou na estreia do menino, que é excelente, é um dos melhores valores que o Cruzeiro tem na sua base. Lançar ele na altitude, ok, era um jogo que o Cruzeiro não tinha tanta pressão, porque internamente acho que já tratava como um eliminado. Mas lançar ele na altitude, acabou errando no lance do gol. O que é importante é que o torcedor tenha paciência, porque esse moleque é muito bom de bola. Acho que o Jardim errou no jogo para lançá-lo, mas eu acho que ele vai mostrar muitas coisas boas ainda. Como que o Cruzeiro tem que encarar a Sul-Americana agora? Agora é momento de teste mesmo, não tem o que fazer. São 2 jogos só para cumprir tabela, esses 2 últimos no Mineirão. Colocar o Lautaro, esses jogadores que têm usado menos. O Lautaro ele aproveitou bem a chance, né? Fez o gol. E lançar alguns moleques também para tentar dar um pouquinho mais de minutos para ele, procurar alternativa para o time titular. Esse sim tá muito bem, né? Nath Andrade não estava na nossa lista, mas tem o Cruzeiro também eliminado da Sul-Americana. Então encerra a participação do vice-campeão da temporada passada, Nath. Pois é, Mari. Cruzeiro eliminado da Copa Sul-Americana com só 1 ponto em 4 jogos. Cruzeiro que começou a Sul-Americana como favorito desse grupo, né? Que tem o Muxuquiruna, que tem o Palestino, que tem o Santa Fé. E não conseguiu vencer ninguém até aqui. Ontem enfrentou o líder Muxuquiruna, que já tem 10 pontos
nesse grupo. O Palestino chegou a 9, Cruzeiro não alcança mais, mesmo que vença as próximas partidas. Isso já estava meio que desenhado pelos 3 primeiros jogos, as 3 primeiras derrotas. Cruzeiro perdeu fora de casa, Cruzeiro perdeu em casa, decepcionou bastante o torcedor. Não era o planejamento da temporada, a gente sabe, mas o Leonardo Jardim ontem deu uma declaração falando um pouco sobre essa eliminação e sobre os planos para um futuro do Cruzeiro. Sinceramente, eu não estou satisfeito por empates, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito por empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro. E acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores, e por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Pois é, o Cruzeiro ainda tem 2 jogos pela Sul-Americana mesmo, já estando eliminado, né? E os 2 em casa, União Santa Fé e o Palestino. A gente vai ver como que o Léo Jardim vai fazer com esse time nesses próximos jogos, se vai usar um time alternativo, se vai dar chance para os garotos da base também, que foi uma hipótese que já foi ventilada por aqui, porque agora não vale mais nada para o Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para disputar, e tem que ver como que vai fazer com esse elenco. O Léo Jardim que já vem fazendo essa rodagem de elenco nas competições que disputa, Mari. Nath, obrigada pelas atualizações. A gente volta a conversar. Mari Pereira, eu quero pegar exatamente a palavra do Léo Jardim, assim. Porque é o que a gente falava aqui. Eu entendo que a Sul-Americana não é o grande objetivo, mas para você disputar uma Libertadores, você pode ganhar a Sul-Americana, que você levanta o troféu, e você está na Libertadores. O Cruzeiro passou 3 anos numa Série B. O Cruzeiro bateu finalista de Sul-Americana na temporada passada. É, sim, um momento de respeitar as competições pelo tamanho do Cruzeiro. Eu não sei se a justificativa do Léo Jardim te convence. Para mim, o que mais me incomodou foi ele ter falado na primeira pessoa do plural. Então, falando com a voz do torcedor, com a voz do grupo, com a voz do clube, com a voz dele, enfim. Me incomodou muito isso. Se colocar nessa condição de porta-voz de uma declaração muito infeliz. Porque, assim, o Cruzeiro, ele fez um planejamento muito equivocado, bem verdade, porque a gente fala disso todos os dias aqui, mas ele fez um planejamento que passou muito longe a expectativa de não vencer um jogo em Sul-Americana, num grupo muito acessível. Muito acessível. Então, assim, para mim foi uma declaração muito infeliz, ele se colocar como porta-voz disso. Era uma sequência que definia muito o que foi esse planejamento? Sim, porque foi um planejamento completamente equivocado. A gente está vendo quase que semana após semana, nessas últimas semanas, o atestado mesmo de que as coisas não foram legais, não aconteceram da maneira como deveriam ter acontecido, de planejamento de elenco, enfim, de treinadores. Mas eu acho que ele poderia ter levado para uma situação de que o Cruzeiro tem uma vida e um futuro mais promissor pela frente. Pode ser Copa do Brasil, Vila Nova, né, abriu uma vantagem interessante, pode ser de Campeonato Brasileiro, o time está melhor. Mas desmerecer da competição porque não foi capaz de conseguir uma vitória sequer, aí achei demais. E acho que especialmente também pro torcedor do Cruzeiro, e aí não falando jamais em nome do torcedor, mas eu sei o quanto as competições continentais para o Cruzeiro têm um peso muito grande, de título de Libertadores. Como doeu o vice da temporada passada. Como doeu, e acho que assim, não que você precisa priorizar para ser o campeão, mas que pode vir a acontecer, mas de impor um respeito. O Cruzeiro não pode sair de uma Sul-Americana sem ganhar um jogo. Não, claro. Acho que isso até pelo tamanho da camisa. Talvez para a temporada não vai fazer diferença nenhuma, mas não pode, Marcos. Não, claro que não. E assim, o Cruzeiro não se planejou para não ganhar nenhum jogo e sair da Sul-Americana de cara para ter calendário para o resto da temporada. Mas eu entendo que, se você olhar para o campo nos últimos jogos, o Cruzeiro vinha jogando bem. Já fez um grande jogo contra o Flamengo. Ganhar do Flamengo é algo que ninguém conseguiu no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez e mereceu vencer. Os próprios jogadores do Flamengo falaram sobre isso. Eu entendo que ontem ele colocou uma pedra nessa para mudar a página e para não dar uma certa
clima negativo. Se tivesse perdido do Flamengo, o tom seria diferente para a coletiva de hoje. Sim. Só que a vitória do Flamengo não dá garantia de nada para a temporada do Cruzeiro. É início de trabalho. A temporada de Sul-Americana, com 2 jogos em casa, ela pode ser uma temporada que o Cruzeiro agora vai perder dinheiro. Uhum. Porque já pensou se o Cruzeiro tivesse vencido o jogo e precisasse 6 pontos diante do seu torcedor, estaria com o Mineirão lotado e o torcedor querendo algo mais para o time. Só que, assim, para mim, a estratégia foi pedra nesse assunto e vamos reconquistar que a gente vai para a Libertadores. Isso é uma estratégia de jogo de palavras. E eu acho que internamente pode dar certo e para o torcedor pode dar certo. Mas ontem, boa parte da torcida, eu sei de amigos cruzeirenses, que falaram assim, já tinha perdido isso mesmo, tá, melhor ficar livre. Mas boa parte da torcida entende, com o pé no chão, que o ano passado, com um trabalho bem, parecia inferior, chegou ao vice-campeão. Porque eu fico pensando assim, se o Botafogo na temporada passada tivesse olhado para a pré-Libertadores e falar, cara, já foi, não chegou o técnico, vai sair o Thiago Nunes, termina campeão. Às vezes o ano ele vira como as histórias podem virar. Estava virando, né? O Cruzeiro poderia depois seguir isso, né? Com partidas melhores, né? Veremos então qual será a sequência do Cruzeiro em 2025. 2013, 14? Ela surgiu em 2013. É 13 ou 14? Peraí, mas essa música que a torcida do Cruzeiro canta, a letra dela era pra ser outra? Era. Então, o certo seria não somos loucos, somos Cruzeiro. É e aí ficou nós somos loucos, somos Cruzeiro? Muito melhor. Que doideira. Você fez muito melhor. Você fez essa matéria lá, você estava na Globo, você fez essa matéria? E quem que explicou que a letra tá errada? O cara que fez a música, não vou lembrar o nome, não vou lembrar. Quem foi o Valu que fez essa música, você lembra? Seremos campeões e não se esqueça. Caramba, cara, então era pra ser não somos loucos, somos Cruzeiro. Aí como ganhou toda a arquibancada, nós somos loucos, aí reportagens do futebol excelentes, né? Com Elton Novaes. O Elton tinha essa aí fortaleceu o nós somos loucos, somos Cruzeiro, aí ficou o nós somos loucos. Porque era pra não ficar igual o corintiano, porque o corintiano é o hospício, né? Bando de loucos. O Cruzeiro é Cruzeiro. O cruzeirense é cruzeirense. Mas aí ficou o nós somos loucos, nós somos Cruzeiro. Mas era pra ser não somos loucos, somos Cruzeiro. Mas ainda bem que é rara a letra, né? Porque essa é muito mais legal. Porque quando vai ganhando a arquibancada, você vai quebrando, né? Vai quebrando algumas coisinhas. Salvo engano, desculpa se eu estiver falando bobagem, tem o hino do Atlético, não é o hino cantado na arquibancada, né? Tem uma diferença. Tem uma diferença, que é a repetição. Com toda a nossa raça para vencer, com muito orgulho, muita raça e orgulho para vencer, é isso? Não, é no trecho da repetição do Galo Forte Vingador também. Tem uma troca de frases ali. Isso, a troca de frases. Que é o que vai para popular, né? O que vai para arquibancada. E o que vale também é a forma que a turma tá cantando. Afinal de contas, meu irmão, foi vexame ontem ou não foi? Vexamaço. E a declaração do Léo Jardim? Fala de tudo. Vamos lá, o vexame é o combo, né? Vamos separar, porque a discussão hoje na rádio foi tão forte, porque eu acho que a gente precisa vamos separar as duas situações. Primeiro vamos falar do vexame que é o Cruzeiro ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. É uma vergonha, é um vexame. O Cruzeiro não pode chegar, e eu acho que é unânime com todo mundo aqui, o Cruzeiro não pode chegar no quarto jogo da competição e ter um ponto. É inaceitável, é inaceitável. A gente sabe da capacidade do Cruzeiro, a gente sabe do elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro, com um time todo reserva, do 1 ao 11, ele teria a obrigação de fazer pontos. Pontos, no plural, em 4 jogos nessa competição. Não fez. E é uma vergonha, e eu acho que isso deve ser lembrado, deve ser reforçado do tamanho do vexame que foi o Cruzeiro em um grupo como Chuquiruna, com União da Argentina, tô esquecendo quem é? O Palestino. E o Palestino, o Cruzeiro chegar no quarto jogo e ter apenas um ponto ganho. Dito isso, eu acho que a outra questão que você puxou a minha língua agora para falar, e eu vou falar novamente, eu achei que a forma que o Leonardo Jardim, agora eu não vou ter o texto para ler novamente, abrir as aspas dele falando que o Cruzeiro nem o cruzeirense deveria estar nessa competição, essa não é uma competição para o cruzeirense disputar, para o Cruzeiro disputar, que o Cruzeiro tem que estar na competição dos melhores. Concordo, o Cruzeiro é gigantesco, o Cruzeiro tem desde 2019 não disputa a Libertadores. Então a realidade do Cruzeiro era disputar, entrar para vencer.
a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro foi finalista na temporada passada e na atual é eliminado da primeira fase. Vexamoso, é um grande vexame. E o Leonardo Jardim, quando ele fala isso, pra mim, eu não tenho, eu não quero. Pra mim, não serve. Essa competição agora, pra mim, é descartável. Tô com você, não é assim. Tô com você. Não é assim. Tô com você. Não é assim. Então, gente, é pra gente discutir, é pra gente debater. Eu acho que ele foi infeliz na colocação dele. Não foi. Não sei se eu com a minha o tique e o teco meu não funcionou muito bem de ontem para hoje, eu escutando ele falar isso, escutando novamente hoje na rádio, escutando aqui na TV novamente, o meu tique e o teco não está funcionando muito bem, mas eu vi como falta de respeito, assim como foi, eu vou citar um presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, que em 2019 falou que a Sul-Americana era a segunda divisão. Eu não vejo desse jeito, eu não escalono as competições dessa maneira. Eu acho que é uma competição importante, é uma Copa, tá aí o Racing para ser um exemplo. O Racing venceu a Sul-Americana, venceu a Recopa para cima do Botafogo e está muito bem na Libertadores, tem 7 pontos, é o líder do seu grupo, então mostra a grandeza da Sul-Americana. E aí você vê jogador do Cruzeiro vibrando pelo gol, né? Você vê gente no banco vibrando pelo gol, então não dá para você pode até contextualizar, o que você não pode tirar do contexto, porque a frase saiu da boca dele. Ano passado, se o Cruzeiro ganha a Sul-Americana, Belo Horizonte ficaria pequena para a torcida do Cruzeiro. Então para com isso de vamos tirar algo de positivo. Não tem, não tenta tirar porque não tem, mas antes, positivo mesmo é isso aqui, prestação de serviço, gente. Isso aqui é serviço de utilidade pública. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar juros abusivos embutidos em contrato de financiamento. Fumaça branca! Olha o papo aí, meu povo! É isso aí, pessoal. O Cruzeiro empatou de 1-1 fora de casa e deu adeus à chance de classificação às oitavas de final com 2 rodadas de antecedência. Com esse resultado, a Raposa manteve na lanterna do Grupo E e com apenas 1 ponto somado. Como esperado, o grande foco do clube de 2025 é o Brasileirão e o treinador Leonardo Jardim já escalou um time modificado com a presença, por exemplo, do chave lateral Cauã, de 16 anos. Já sem Villalba, Christian e Gabigol, o português ainda deixou como suplente jogadores como Lucas Romero, Matheus Pereira e Caio Jorge. Agora o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde vive um bom momento. Em Recife, o time encara o lanterna da competição Sport no domingo, dia 11, às 16 horas. Na Copa Sul-Americana, o próximo duelo será diante do Palestino. O confronto será marcado para quarta-feira, dia 14, às 21h30, em Belo Horizonte. Vou ficando por aqui, mas já deixe seu comentário e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!